Fala galera, Rafael Ramos aqui para mais uma questão de física do Enem 2019. Outra questão bem legal, tá? Vou colocar ela na tela 10 segundinhos para vocês lembrarem qual questão é, tentarem entender o que ela pede e depois prosseguir no vídeo para a gente resolver ela. Galera, é o que eu sempre falo, se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a página no Facebook e para a conta no Instagram que eu tenho para o canal. E lá você pode estar me mandando dúvidas, sugestões, coisas do tipo, certo? Então, vou colocar a questão na tela para vocês, 10 segundinhos, bora lá! Então galera, está aqui no quadro os dois recipientes, né, uma ilustração dos dois recipientes que a questão me fala. O recipiente A com as dimensões 40 por 40 por 40 e B com as dimensões de 40 por 40 por 60. Tá? Então o que acontece? Eu peguei duas massas idênticas de gelo, coloquei dentro do recipiente A e do recipiente B, esperei um certo instante de tempo, o mesmo instante de tempo para as duas, e depois de um tempo, eu reparei o seguinte, que a massa que derreteu em B era o dobro da massa que derreteu em A, não é verdade? Olha só. E cadê? Onde é que ele fala aqui sobre a massa? Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do recipiente A. Ou seja, a massa derretida em B é igual a 2 vezes a massa derretida em A. Né? Pronto. Então, olha só, galera, vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho esses dois recipientes, eles não são isolantes perfeitos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um certo fluxo de energia, né? Um certo fluxo de calor do ambiente externo, que está mais quente, para um ambiente interno. Mas, Rafael, eu não sei qual é a temperatura do ambiente externo e nem a temperatura do ambiente interno. Isso é verdade. Vamos considerar o seguinte, o ambiente externo é o mesmo para os dois, a temperatura é o mesmo para os dois. E o ambiente interno também vai ser o mesmo para os dois, porque ele está ali mais ou menos na temperatura do gelo que eu coloquei. Na verdade, mais ou menos ali em 0 graus Celsius. Então, o que acontece? Existe um trânsito de energia do meio externo para o meio interno que vai fazer o gelo começar a derreter. Não é verdade? Então, olha só, quanto de energia que está caminhando, digamos assim, de fora do recipiente para dentro do recipiente, fazendo com que o gelo comece a derreter. Essa relação aí, ela é dada pela seguinte forma, né? O fluxo de energia vai ser igual a K vezes A vezes o módulo da diferença de temperatura sobre L. Olha só, quando a gente estudar o fluxo de calor em uma barra, no caso, a gente estuda por essa equaçãozinha aqui, conhecida como equação de Fourier, né? Esse K é justamente esse K aqui na condutividade térmica, né? Então, para A eu tenho um e para B vai ser outro. O A, ele é a área da seção transversal, né? Ou seja, nesse nosso caso vai ser a área da face, de cada uma das faces. O ΔT é a diferença de temperatura entre o meio externo e o meio interno, nesse caso, né? E o L vai ser o comprimento, né? Porque cada paredezinha dessa aqui ela tem um comprimento. Então esse L vai ser justamente o comprimento, vai ser meio que a distância entre o ambiente interno e o ambiente externo. Basicamente isso daí. Certo, galera? Então, tomando conhecimento disso, eu preciso saber quem é o fluxo total aqui em A e o fluxo total em B. Mas repare o seguinte aqui. Vou pegar como exemplo o cubo B e a mesma lógica vai ser aplicada no A. Beleza?
eu vou pegar o B porque ele tem, as três dimensões dele não são iguais. Então, olha só, o fluxo de energia total que entra aqui em B vai ser igual ao fluxo que entra nessa face, mais o fluxo dessa face, mais o fluxo dessa face. O que acontece? Eu estou vendo três faces aqui, mas ainda tem mais três faces que eu não consigo enxergar, e eu tenho que contabilizar o fluxo nessas faces também, né? Por exemplo, oposto à face B, eu tenho outra face lá com as mesmas dimensões. Oposto a essa face aqui, eu tenho uma face aqui desse lado com as mesmas dimensões. E oposto a essa face aqui em cima, eu tenho uma face aqui embaixo, também com as mesmas dimensões. Então, olha só, eu tenho que contabilizar o fluxo dessa aqui e dar oposto a ela, dessa aqui, da que está oposto a ela, desse aqui que está em cima, da que é oposto a ela. Então, olha só, bora lá, fazer passo a passo. O fluxo total aqui, em B, que eu vou chamar de φB, vai ser igual a K, vai ser igual a φ1 mais φ2 mais, aí você vai somar até φ6, porque são 6 faces e o fluxo está ocorrendo em todas elas, tá? Só que reparem o seguinte, olha só, galera, eu estou fazendo isso aqui de uma forma bem detalhada, tá? Na hora que vocês estão resolvendo a questão, vocês podem pular essa etapa aqui e já ir para a próxima etapa que eu vou mostrar. Mas o meu objetivo é detalhar ao máximo essa questão aqui, beleza? Então bora lá. φ1 é o fluxo da face 1, φ2 é o fluxo da face 2, φ3 é o fluxo da face 3 e assim por diante, até chegar na face 6. Só que olha só, vamos pensar aqui comigo. O ΔT vai ser o mesmo para todas as faces, não é verdade? Porque é a diferença entre a temperatura externa e interna. O L, a questão me diz que a espessura de todas as paredes do recipiente são iguais. Então é igual tanto para A quanto para B. Beleza. O K, como é que eu estou analisando o corpo B, o K ele vai ser o mesmo. Para o φ1, para o φ2 ele vai ser o mesmo. O que vai variar aqui é apenas a área, né? Porque repare o seguinte, a área aqui na frente é diferente dessa área aqui do lado, né? Mas a gente tem que entender aqui o seguinte, a área de B, ela vai ser igual à área da face que está oposta a B. A face desse lado aqui, né, eu chamei de B porque tem um nomezinho B aqui na frente, né? Mas essa face aqui da frente. Essa face aqui da esquerda, olha só. Como exemplo aqui, eu vou pegar um cubo mágico aqui, né? Então o que acontece? Cada face aqui ela tem uma face oposta, não é verdade? Então o que eu estou conseguindo enxergar aqui é mais ou menos isso, né? Lembrando que aqui no cubo todas as dimensões são iguais, né? Que se encaixa aqui com a figura A, com o recipiente A, mas eu estou analisando o recipiente B. Então bora lá, eu estou enxergando o vermelho, mas oposto ao vermelho eu tenho um laranja aqui. E esse que está oposto ao vermelho, ele tem exatamente as mesmas dimensões que o vermelho, né? É como se esse aqui fosse a face vermelha e a oposta a ela fosse a face laranja aqui do cubo, né? E ele tem as mesmas dimensões. Quando eu pego a face aqui da frente, né? A face oposta a ela tem as mesmas dimensões, ou seja, vai ter a mesma área. Se ele tem a mesma área, então o fluxo vai ser o mesmo. É isso que eu quero dizer. Então, quando eu pego essa face aqui da frente e com a face de trás, o fluxo dessa aqui, o resultado do fluxo para a face aqui, vai ser o mesmo que a de trás. O fluxo para essa aqui vai ser a mesma que a que está oposta a ela. Tá? O fluxo nessa aqui de cima vai ser o mesmo fluxo para a face aqui embaixo. Certo, gente? Porque as dimensões são exatamente iguais. Então, eu posso reescrever isso aqui como o seguinte, olha só. Ao invés de fazer φ1, φ2, φ3, φ4 até φ6, eu posso fazer o seguinte. Já que o fluxo nessa face da frente é igual ao fluxo do de trás, então eu vou dizer que é 2 vezes φ1.
mais o fluxo nessa daqui é igual ao fluxo de trás, então vai ser 2 vezes φ2 mais o fluxo na face de cima é igual ao fluxo na face de baixo, então vai ser 2 vezes φ3. Certo, gente? Ó, o 2 eu posso colocar em evidência, né? Então vai ser 2 que multiplica φ1 mais φ2 mais φ3. Então bora lá. Isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes que multiplica. Vamos aplicar na fórmula aqui e encontrar quem é o fluxo aqui. Na face 1, quem vai ser? Vai ser o KB vezes a área. Quem é a área? Aqui eu tenho 40 por 60, né? Então vai ficar 40 vezes 60 vezes, já tenho a área, ΔT. Eu não sei quem é o ΔT. Eu vou tirar do módulo, vamos considerar ele como positivo. Vou colocar um ΔT aqui. Tudo isso sobre L. Beleza. Esse aqui é o φ1, mais agora o φ2. Quem vai ser o φ2? Vai ser o KB vezes, vamos considerar essa face aqui agora, 40 por 60, né? Vai ficar a mesma coisa, 40 vezes 60. 40 vezes 60 vezes ΔT sobre L. Vou terminar de escrever, vou escrever ela aqui em cima para ficar mais fácil, né? Então a massa de B, deixa eu só reescrever aqui, né? A massa de B, a massa derretida, é igual a 2 vezes a massa de A. Vou reescrever aqui para ficar melhor. Que é o mesmo para os dois. Mas, agora quem é o φ3? Vai ser o KB, né? Eu já fiz para essa face e para a oposta dela. Fiz para essa e para a oposta dela. Então vai ser a de cima, que é a oposta com a de baixo. Que tem a mesma dimensão. Então, essa aresta aqui é 40 por 40, né? Então vai ficar 40 vezes 40. Diminui aqui um pouquinho, né? Mais KB que multiplica 40 por 40 vezes ΔT. Tudo isso sobre L, né? Lembrando que aqui tem um parentezinho aqui que não vai dar para colocar. Galera, mas olha só, reparem aqui o seguinte, eu posso colocar, o 2 já está em evidência, eu posso colocar o K, o KB, o ΔT e o L em evidência, né? Porque ele é incomum para os três termos. Então o fluxo aqui em B vai ser igual a KB. O que eu vou fazer? KB vezes 2, que multiplica 40 vezes 60, mais 40 vezes 60, mais 40 vezes 40. Tudo isso vezes ΔT. E tudo isso dividido por L. Esse é o fluxo total em B, no recipiente B. Aí você me pergunta, mas Rafael, por que você deu essa volta enorme aí para chegar nesse resultado? Olha só, para a gente entender o seguinte, o fluxo total vai ser a soma dos fluxos em cada parede, beleza. Reparem o seguinte, que essa fórmula aqui do fluxo, ela ficou muito parecida com a primeira, com exceção que eu tenho esse 2 e essa soma desses produtos aqui. Esse 2 que multiplica essa soma de produtos aqui é a área total do meu cubo aqui. Então olha só, a gente volta para a nossa fórmula, para a nossa primeira fórmula, a original lá, φ é igual a K vezes A vezes ΔT sobre L. Onde o K eu já tenho, o ΔT também, o L também, então tudo isso aqui vai ser a minha área total do cubo, tá? Ah, mas eu já poderia ter ido de cara para isso aqui? Poderia, e na questão, na hora da prova, deve.
né? Porque você tem que fazer o tempo ao seu favor. Então, quanto mais rápido você fizer isso na prova, melhor. Beleza? Então, bora lá. Esse aqui é o fluxo total para B, né? Seguindo a mesma lógica, vamos fazer a mesma coisa para A, né? Então, vamos calcular aqui quem é o φA. Que vai ser igual a quem? Eu calculei aqui, fiz todo esse passo a passo com o B, pelo fato de ele ter dimensões que não são iguais. Como A tem dimensões iguais, fica mais fácil da gente entender. Então, quem vai ser o φA? Vai ser o KA vezes a mesma lógica, gente. φ1 mais φ2 mais φ3, né, até φ6. Só que quem vai ser a área total? Vamos lá. Vai ser essa área da frente aqui, que vai ser 40 por 40, né? E eu tenho a oposta dela, que é 40 por 40, então vou colocar o 2 aqui multiplicando, que vai me dar a área total. Então vai ficar 40 vezes 40, mais essa outra área, que é 40 por 40, e tem a outra área oposta a ela também, né? Então o 2 já está multiplicando, vai ficar 40 por 40, mais agora a de cima e a de baixo, que também vai ficar 40 por 40. 40 por 40. Tudo isso vezes ΔT, tudo isso dividido por L. Pronto. Então eu tenho φA e φB. Mas aí você me pergunta, sim, mas e aí, como é que eu faço para encontrar esse KA sobre KB? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Basta a gente lembrar da definição de fluxo dessa energia aqui que está transitando ali do ambiente externo para um ambiente interno. O fluxo, além dele ser dado por essa fórmula, KA vezes ΔT sobre L, a gente também define ele dessa forma aqui, é igual a quantidade de energia sobre tempo. É a quantidade de energia que está transitando ali sobre o tempo que essa quantidade de energia demorou para transitar. Então, olha só, galera, vamos lá. Eu posso pegar isso aqui e substituir aqui no lugar do φA? Posso. Mas eu não sei quem é Q e também não sei quem é B, né? A única informação que a questão me diz é o seguinte, que a massa derretida em B é 2 vezes a massa derretida de A. Agora, pense comigo o seguinte, vamos pegar um exemplo prático aqui. Você vai fazer lá um café, né? Não sei, você vai fazer um café, você pega 2 recipientes, né? Vamos pegar que são 2 recipientes iguais, idênticos. E você vai colocar a mesma quantidade de água para ferver ali. Você não vai nem chegar a ferver, bora lá. Para chegar a uma certa temperatura. Depois de um tempo, né, eu deixei 2 minutos ali, aí você vai medir a temperatura. Você observa que a temperatura de uma é o dobro da temperatura da outra. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer o seguinte, já que eu tenho a mesma quantidade de água nos 2 recipientes, e eu deixei eles no mesmo intervalo de tempo ali, na chama, quer dizer o seguinte, que para aquele que está com a temperatura 2 vezes maior, eu forneci 2 vezes mais energia. Vocês concordam comigo? A lógica aqui vai ser a mesma. Epa, se B tem 2 vezes a massa derretida que é a massa de A, então quer dizer que para B eu forneci 2 vezes mais energia do que para A. Né? Olha só essa lógica aí. Ah, Rafael, mas não sei, ainda está confuso, eu não entendi muito bem. Bora lá. Galera, que calor é esse aqui? Vai ser um calor sensível ou calor latente? Calor sensível é quando você tem variação de temperatura, mas não muda o estado físico da matéria. Como nesse caso eu estou mudando o estado físico da matéria, vai ser calor latente. E qual é a definição de calor latente? Vamos lá, calor latente é igual a M vezes L, né? Como L é o mesmo para os dois, esse Mzinho aqui ele vai representar a massa que foi derretida, tá? Então observe o seguinte,
Quem é o QA? Eu vou colocar QA, vai ser igual a massa de ar que foi derretida, vezes o calor latente da massa A, de fusão do gelo ali no caso. Tá? Beleza. Então quem vai ser o QB? O calor que eu tenho que fornecer para derreter uma certa quantidade de massa de B. Vai ser a massa derretida de B vezes L, que é o mesmo para os dois. Mas a massa de B não é 2 vezes a massa de A? É igual a 2 vezes a massa de A vezes L. Mas galera, quem é MA vezes L? É o próprio QA. Isso aqui é igual a 2 vezes QA. Logo, a quantidade de calor em B é 2 vezes a quantidade de calor usada em A. Certo? Eu não precisaria fazer esses cálculos aqui, é só você usar a lógica. Bom, eu tenho a mesma massa, quer dizer, eu tenho as condições iniciais são as mesmas, né? O gelo ali, a quantidade de gelo ali é a mesma, só que em um, para o mesmo intervalo de tempo, eu tenho uma certa quantidade de massa derretida e no outro eu tenho o dobro dessa quantidade de massa derretida, né? Então, eu sei que QB é 2 vezes QA. Então, usando essa relação aqui e substituindo aqui no lugar de φ, eu vou ter o seguinte. Olha só. Eu vou ter o seguinte. Já que a quantidade de calor aqui em B foi o dobro, então eu vou colocar 2 vezes Q sobre ΔT. Epa, ó, tomar cuidado que aqui agora é o ΔT pequeno, tá, gente? Olha só, aqui é um ΔT pequeno, que aqui é o tempo. Tomar cuidado para não confundir com esse ΔT de temperatura, tá? Então vai ser ΔT pequeno, ó, já ia vacilando aqui. Então bora lá. Então vou fazer a mesma coisa para o A aqui, o φA. Quem vai ser o φA? Vai ser a quantidade de calor de A sobre ΔTzinho. Pronto, olha que maravilha. Então aqui eu já consigo enxergar que algumas coisas vão sumir se eu dividir a equação de baixo pela de cima, né? A gente pode resolver toda essa soma e multiplicação aqui? Pode resolver aqui embaixo também. Como eu quero KA sobre KB, então olha só, eu vou pegar essa aqui embaixo que tem um KA e vou dividir por essa aqui que tem um KB, certo? Como é que vai ficar isso daqui? Olha só, vamos lá. Primeiro lado da igualdade, vou pegar esse e dividir por esse, né? Então eu tenho uma fração dividida por outra fração. É a mesma coisa de eu pegar essa fração e multiplicar pelo inverso dessa. Então bora lá, eu vou pegar de baixo Q sobre ΔT vezes o inverso da segunda, que vai ser ΔT sobre 2Q. Né? Então já vejo que pode cortar ΔT com ΔT e o Q com o Q aqui. Isso vai ser igual a mesma coisa. Eu tenho essa aqui embaixo e vou dividir, tenho essa fração aqui, vou dividir por essa fração. Então é a mesma coisa que eu pegar essa daqui e multiplicar pelo inverso da de cima. Então bora lá, eu já vou passar com toda essa operação aqui já efetuada. Então vai ficar KA vezes, vai dar 9.600 vezes ΔT sobre L. Tudo isso vezes o inverso da segunda, né? Lembrando, eu estou pegando uma fração e dividindo por outra fração. É a mesma coisa que eu pegar essa fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? Vai ficar, o L vai para cima, né? Sobre KB vezes, novamente, eu vou passar tudo já resolvido aqui para baixo, tá? Então, já passando tudo resolvido aqui para baixo, aqui vai ficar 12.800 vezes ΔT. Vou apagar aqui agora porque eu não preciso mais. Beleza, então bora lá, né? Então aqui eu sei que vai ficar apenas 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual Ka sobre... Ó,
o ΔT é o mesmo para os dois, corta. O L é o mesmo para os dois, corta. K sobre KB é igual a 9.600 sobre 12.800, né? Eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Epa, igual aqui não, que é vezes, né? Aqui agora eu posso fazer o seguinte. O 128 eu passo multiplicando, 96 eu passo dividindo. Então, Ka sobre KB vai ser igual a 128 dividido por 96 vezes 2. Pronto, então aqui agora basta só efetuar, simplificar aqui, que eu vou obter alguma resposta ali das alternativas, né? Então, quando a gente resolver isso aqui, vai dar algo aproximadamente igual a 0,67. Então, Ka sobre KB é igual a 0,67. E vai ser a alternativa B, letra B, né? Que é a correta aqui, letra B. Certo, gente? Então tá aí, galera, a questão toda bem explicada ali na primeira parte, bem detalhada, explicando toda a lógica da construção, tudo bonitinho, direitinho, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Novamente, gente, curtam, comentem, compartilhem para dar aquele gás, para dar aquela força. Beleza, galera? E até a próxima questão. Valeu!